Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos a mais um programa Poetas do Mundo na Rádio Transforma e revista Incomunidade. Hoje temos o nosso poeta Henrique Doria, que nos vai trazer um poeta clássico, porém maravilhoso neste mundo da poesia grega. Fazemos também alguma solidariedade para neste momento pela catástrofe e pelo que está a passar a Grécia. E fazemos também esta homenagem sentida com um poeta desse país. Obrigado pela tua apresentação tão simpática, Fernanda. Eu, ao falar de Ioannis Ritsos, ou Giannis Ritsos, falando mais diretamente do grego, é um poeta que me emociona profundamente. No programa anterior falámos de Paul Celan como sendo um poeta que simbolizava a tragédia do século XX. De certo modo, Ioannis Ritsos também simboliza, digamos assim, o drama do século XX, um pouco a tragédia do século XX, mas também a esperança, porque Ioannis Ritsos conseguiu sobreviver à tragédia e produzir uma obra absolutamente notável, embora tenha morrido cedo, aos 61 anos. Eu começaria por falar de Ioannis Ritsos através de um seu poema que nos deixa perceber de modo profundo todos os contornos e toda a profundidade da sua poesia em simultâneo. O poema vem nesta antologia Poetas do Último Século Antes do Homem, que leva o título de um verso de um poema seu. É esse poema, parte desse longo poema, que eu irei ler-vos a começar este programa. Esta parte do poema começa assim. Há 4 anos que não vinha ali. Sentou-se no limiar, tirou o capacete, pousou-o nos joelhos como um nado morto. Não chorou. Uma bala apagou o candeeiro. Durante toda a noite ouviu-se tiroteio, como se tivessem escolhido por alvo aquele painel. Vastas são as noites. As nuvens passeiam-se no céu, cor de malva, cinzentas, leitosas e mesmo prateadas. Grandes estradas, grandes espaços, as nuvens livres. Não é estranho que novamente nos possamos olhar? Paciência, diz ele, como se a lua o dissesse. O outro sorri. Viu projetada na lua a sua própria sombra. Pôde abraçá-la. E às estrelas. Disse a palavra de paz, de ligação. Avançou. Quem o esperava, tranquilo e como que indiferente diante do posto de gasolina, devia ser membro do partido. Um leve clarão escapava-lhe dos olhos como a ponta de um panfleto no bolso do casaco. Depois, um grupo de operários saiu da garagem, acenaram com a cabeça, em silêncio, juntaram-se-lhe, prosseguiram, traziam nos braços uma igreja invisível que avançava por cima das suas cabeças. Em silêncio montavam a guarda noturna. Mediam as pulsações das engrenagens e das válvulas com uma precisão diabólica. Mas ele, com essa outra precisão da indulgência, sem medir, dispunha palavras cortadas, modestamente. Com os artifícios indispensáveis da sua época, tão modestamente, uma canção, dizia ele. Dizia ele que vinha demasiado cedo para que os homens a ouvissem e demasiado tarde para que pudesse ser cantada.
sob o candeeiro, distinguia-se mais nitidamente o painel crivado de bolas, em direção ao sol. Ele próprio não olhava, reticente e como que culpado. Não eram as letras que ele tinha desenhado? Poder-se-ia jurar. E era como se apontasse, pois propositadamente evitava olhá-lo. E o painel, um retângulo de madeira, nada mais, dizia ele, nada mais, no cruzamento em baixo, em direção ao sol. Depois da manhã, quando desfilarem ao sol com as suas bandeiras e os seus utensílios, pode acontecer que alguém se detenha e pergunte: quem fez este painel com letras tão incipientes? E outro que se recorde e então responda: Yanis Ritsos, poeta do último século antes do homem. É de uma beleza inacreditável este poema. E é todo um manifesto, é uma condensação da poesia e da circunstância em que vivia então Yanis Ritsos. Yanis Ritsos pertenceu ao Partido Comunista Grego e lutou na resistência grega contra o nazismo e contra o fascismo. E ele tem aqui esta frase que ele diz que estava numa espécie de tabuleta, num painel para todos lerem, em direção ao sol. É curioso, é que naquele tempo os comunistas diziam que a União Soviética era o sol da Terra e eles caminhavam em direção ao sol. E ele a dizer quem escreveu estas letras incipientes, ele diz Yanis Ritsos, poeta do último século antes do homem. Isto é, para Yanis Ritsos, como para os comunistas de então, o século XX era um século onde o homem com H grande ainda não existia. Existiria no século seguinte. O século XX era ainda o último século antes do homem. E todos acreditavam, com fé acreditavam, que o século XXI seria o século do homem com H grande. Isto, em resumo, numa parte, no essencial, da vida pessoal, da vida diária, da vida pública de Yanis Ritsos. É isso que este grande poema traduz. Mas a Fernanda vai nos falar mais de Yanis Ritsos. Yanis Ritsos. Basicamente, dentro da biografia, Yanis Ritsos é um poeta grego, nasceu na cidade de Monvásia, uma aldeia medieval da costa do Peloponeso, e era filho de uns latifundiários, ou seja, ele é filho de nobres, de pessoas com posses, mas efetivamente, dada a situação da decadência e de todo este envolvimento político, o poeta conhece a pobreza. E é a partir desta extrema pobreza que ele encontra a poesia e também na doença. Desde muito jovem que ele é um doente, ele é vítima de tuberculose, como ele também, a família. O irmão também faleceu, o pai faleceu, mas de loucura, a mãe também, por isso na grande tristeza, e a irmã também. Passou 3 ou 4 vezes no sanatório. Inclusive, na biografia encontrei que foi precisamente no sanatório que ele se inscreveu no Partido Comunista. E a partir daqui há essa libertação, essa liberdade de uma loucura. Talvez esta dualidade, este dualismo da poesia entre o realismo e o surrealismo, que se passa muito na veia poética do Giannis, ou de Gianni. Yanis Ritsos. Entretanto, casa também com uma médica e como rubro, como sua voz de manifesto, como seu lema, chama liberdade à filha. Isto é poético também, a biografia é muito poética.
Vou deixá-lo, até porque traz umas relíquias e traz uma história. Não é só a poesia que vai ler, mas toda a poesia que envolve todos os manuscritos que traz para nos presentear e que não será acessível a qualquer pessoa. Vou deixá-lo com o teu Obrigado, presente, Ana. Fernanda. Eu gostaria de referir uma coisa extremamente interessante. É que Monem Vácia, a ilha onde ele nasceu, na Idade Média chamava-se Malvácia. E de lá saiu um vinho que agora já não existe lá, uma casta que já não existe, mas que passou para o resto da Europa e particularmente entre nós, entre Portugal, para a Madeira. E é o famoso Malvasia, de Malvácia, que é uma evolução do nome da ilha, da pequeníssima ilha onde nasceu Yanis Ritsos, que é uma evolução desse nome, que é um nome medieval, Malvácia, Malvasia. É um vinho doce, um vinho dos imperadores e dos reis, que nós temos na Madeira e que é um vinho universalmente famoso. É um apontamento que eu gostava de dar sobre o local onde nasceu, uma pequena ilha rochosa onde nasceu Yanis Ritsos. A poesia de Yanis Ritsos é uma poesia de uma simplicidade e de uma complexidade ao mesmo tempo espantosas, porque mistura as coisas mais elementares do cotidiano, do dia-a-dia, um cântaro, uma bilha, uma faca, um banco, uma pedra, essas coisas elementares com que nós nos topamos no dia-a-dia, ele mistura-as com imagens espantosas e transforma tudo de uma maneira em que a sua poesia, que é aparentemente simples, é também extremamente complexa. Tem essas duas vertentes que nenhum outro poeta conseguiu. Não conheço nenhum outro poeta que conseguisse a ligação entre o realismo e o surrealismo como conseguiu Yanis Ritsos. Ao ponto de ser Pablo Neruda, que, quando lhe foi atribuído o Prémio Nobel, disse que era uma injustiça ele não ter sido, em vez de lhe ter sido atribuído a ele, não ter sido atribuído a Yanis Ritsos. Repare-se que o Prémio Nobel foi atribuído a muita gente, inclusive a Winston Churchill, e agora recentemente até a uma jornalista, por motivos puramente políticos, não por motivos literários. Yanis Ritsos não lhe foi atribuído o Prémio Nobel precisamente por motivos políticos, porque ele estava ligado ao Partido Comunista. E isso nunca lhe foi perdoado por muita gente importante do Prémio Nobel. Mas eu gostaria de ler até alguns poemas que traduzem muito bem a poesia de Yanis Ritsos. Porque cada poema é um mundo de sugestões que permite múltiplas leituras. É isso. Por isso também é esta diversidade, esta variedade. Esta grandeza, precisamente, da poesia. A poesia... É curioso que há tempos, numa conversa com o professor Sobrinho Simões, ele dizia que a poesia era superior à ciência, porque a ciência permitia uma verdade e a poesia permitia múltiplas verdades. É algo de espantoso. E eu que sempre considerei que a ciência era superior a tudo, ele acabou por me convencer, de uma maneira tão simples, que realmente a poesia é superior a tudo, porque permite múltiplas interpretações. Eu vou ler este poema de Yanis, ou dois poemas, que mostram que são manifestos sobre a poesia que Yanis Ritsos fazia.
particularmente... Enquanto ele esteve preso, ele nunca parou de escrever, mas entretanto ele fez um verso muito... fez um verso maravilhoso, que nos enche realmente a alma, que eu vou só dar o apontamento. Temos dentro de nós 1000 estrelas e essas não podereis matá-las. E como ele não conseguia, porque ele chegou a ser preso em várias cadeias, em várias ilhas, e ele então transportava a poesia dele dentro de garrafas. Isto é também uma curiosidade que também envolve a história, que é cheia de relíquias, seja de pequeninos detalhes. Sim, ele começa assim. O sentido da simplicidade é o título do poema. Escondo-me atrás das coisas simples, para que me encontres. Se não me encontrares, encontrarás as coisas. Tocarás o que a minha mão já tocou. Os traços juntar-se-ão de nossas mãos, uma na outra. A lua do agosto brilha na cozinha como o pote destalhado, pela razão já dita. Ilumina a casa vazia e o silêncio ajoelhado. Este silêncio sempre ajoelhado. Cada palavra é a partida para um encontro, muitas vezes anulado. E só é verdadeira quando, para esse encontro, ela insiste, a palavra. Pois, outro manifesto sobre a sua poesia. Há certos versos, às vezes poemas inteiros, que eu próprio não sei o que querem dizer. O que ignoro ou retém-me ainda. E tu tens razão em interrogar. Não interrogues. Já te disse que não sei. Tuas luzes paralelas, vindo do mesmo centro. O ruído da água que cai, no inverno, da goteira a transbordar, ou o ruído de uma gota d'água caindo de uma rosa no jardim. Regado há pouco, devagarinho, uma tarde de primavera, como soluço de um pássaro. Não sei o que quer dizer este ruído, contudo aceito. As coisas que sei explico-tas, sem negligência. Mas as outras também se acrescentam à nossa vida. Eu olhava o seu joelho dobrado, como ela dormia, levantando o lençol. Não era apenas amor. Este ângulo era o cume da ternura, e o cheiro do lençol, a lavado e a primavera completavam este inexplicável que eu procurei em vão explicar-te. É de uma beleza fabulosa, absolutamente fabulosa este poema. Ele fica a pairar em toda a nossa sensibilidade, toda a palavra, todo o nosso ser mais interno. Acaba por os olhares se perderem um pouco com esta da beleza, o magnífico que tem a palavra utilizada na sua simplicidade. Ele diz... a palavra... E tu tens razão em interrogar-me. Não interrogues. Ele diz, o que é que isto quer dizer? Podem perguntar-lhe, o que é que isto quer dizer? Tu tens razão em perguntar, mas não perguntes. Eu não sei o que é que quer dizer. Quase um paradoxo. Interroga, não interrogues. Eu não sei o que quer dizer. E nesta, quando ele aqui no outro poema, o sentido da simplicidade, ele diz: a lua de agosto brilha na cozinha como pote estanhado, pela razão já dita. Ele não tinha dito razão nenhuma. Esta que é a beleza absolutamente misteriosa da poesia. Aquilo que é completamente inesperado. E que em cada palavra ele acrescenta uma enorme quantidade de sentidos à palavra anterior. Vai-me deixar fazer agora também eu a minha apresentação do poema que eu selecionei.
e que é um poema que também tem uma característica, mais uma particularidade, que é o epitáfio. O epitáfio é um poema que nasce de uma notícia do jornal, que numa manifestação pública a mãe aparece com uma fotografia com o filho morto nos braços. Foi de tal maneira comovente, foi de tal maneira tocante, que ele teve que fazer um poema. Ele teve que a angústia e todo o trauma, toda a envolvência do sofrimento, ele teve que fazer um poema acerca, e que é também de uma beleza incalculável. Num dia de maio, a curiosidade é que ele fazia anos no 1 de maio. E esta manifestação, esta concentração... No Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador, foi uma referência para que ele também pudesse marcar a tragédia. Num dia de maio, te apartaste de mim. Num dia de maio te perco. Na primavera, meu filho, que tu amavas, quando sabias lá de cima, ao terraço, e ficavas a olhar, e sem te saciares, sagavas com teus olhos a luz do universo. E com o dedo estendido me mostravas uma a uma todas as coisas doces, todas as coisas belas, pálidas e rosadas. E me mostravas o mar brilhando ao longe como azeite. E as árvores e as montanhas no véu azul. E as coisas pequenas, e as pobres, e as aves, e as formigas, e as moitas. E até esses diamantes que a bilha ao lado soava. Mas, meu filhinho, mesmo mostrando-me tu as estrelas e as lonjuras, eu própria não via mais brilhante dos teus últimos marinhos, dos teus olhos marinhos. E dizias-me, filho, que todas essas belas coisas seriam nossas. E agora apagaste-te, e apagou-se a nossa luz e o nosso fogo. Ó meu filho, aqueles que te abateram e que encontrem abatidos os seus filhos e os seus pais e morram afogados em sangue, e o sangue deles minha saia tingirei de vermelho e bailarei. Ah, meu filhinho, não vale a pena chorar-te. Eu fiquei... Não vale a pena chorar. Esta saia de vermelho, provavelmente eu ao ler o poema, que foi dos últimos que eu pesquisei e que tentei ler, e realmente... Esse vermelho é um pouco o sangue da criança a escorrer pelas ruas, ao Fernando. Claro, no colo de uma mãe. Um sofrimento inconcebível, incontrolável. Numa manifestação simples, pacífica, sem problemas, e uma criança foi assassinada. Era esse tempo. Era o tempo, mas mesmo num tempo de tragédia, de angústia, de dor, de doença, de revolta, de orfandade, Enéas Rizos deixou-nos a bailar nestes momentos com a sua poesia, e que vou pedir mais uma vez para nos... Enéas Rizos foi muito musicado por Miklos Theodorakis, o grande compositor grego do século XX. Ele musicou muitos poemas que Enéas Rizos chamava canções. Um dos últimos livros dele são mesmo canções. E Theodorakis musicou genialmente os poemas de Enéas Rizos. Um pouco essa misteriosa que a Fernanda falou agora, todo esse mistério e esse sofrimento, ao mesmo tempo é curioso como ele fala desse sofrimento noutro instante. Eu vou ler um poema dele que se intitula Brancura. Ele pousou a mão sobre a página para não ver a folha branca e viu em cima a mão nua. Então fechou os olhos e sentiu subir por ela a tenebrosa, indescritível brancura amortalhada. É um poema fabuloso sobre
a produção poética dele, nesse momento, isto é, ele, naquele momento em que ele estava a começar a escrever sobre a folha branca, ele via ali uma brancura, como ele diz, brancura amortalhada. Ele via a morte naquela folha branca. Precisamente essa morte que ele tem aí nesse poema. Sim, a morte. A morte de... a morte de uma... Ai, no ato... O ato fúnebre, que para os gregos também é algo muito mortiço, muito de morrer vivo. É um morto-vivo. Os gregos têm muito esse ritual. Desde sempre. O ritual da morte. E eles tinham, os gregos tinham as carpideiras profissionais que iam chorar para os enterros, para os funerais. É curioso que ele, sendo um poeta do século XX, ele tinha atrás de si toda a tradição grega. Não tanto a tradição de Homero, mais heroica, mas mais próximo da tradição de Safo e de Píndaro. Uma tradição que estava ligada mais à terra e às coisas simples, à realidade simples da vida e não à realidade heroica das batalhas, dos triunfos e das derrotas, dos massacres e tudo isso, como eram os poemas homéricos. Eu tenho aqui um poema para ler, até que ponto é que vai esta ligação dele à Grécia tradicional. Teatro Antigo. Assim que chegou, perto do meio-dia, ao centro do Teatro Antigo, ele, jovem grego, despreocupado, mas belo como os que o foram, soltou um grito. Não de admiração. Admiração ele não a sentia minimamente, e se a sentisse, por certo, não a teria manifestado. Um simples grito. Talvez de alegria indomável por ser tão jovem, ou para experimentar a sonoridade do local. Em frente, no alto das montanhas a pique, o eco respondeu. Este eco grego que não se imita nem repete, simplesmente continua a uma altura desmedida o perpétuo clamor do ditirambo. Há aqui toda a poesia, toda a história da poesia grega está aqui neste poema, condensada neste poema. Um poema tão breve, de uma aparente simplicidade, e toda a história da poesia grega está aqui. Ele consegue sair dessa tradição, não é? E criar algo novo, ser inovador também, mas ser humano. Muito mais humano do que os feitos heróicos. Muito mais humano do que os heróis de Homero. Muito mais humano que Homero. E é como a Fernanda dizia, é um poeta da esperança. É um poeta de esperança e para terminar, eu leio este poema, para terminar por mim. Tenho certamente que terá outros poemas, mas uma pequenina só abordar. Eu ia há bocadinho falar nos seus paradoxos, que eu acho também importante. Aquilo que era indispensável já não é. Preferível à chuva por detrás do espelho, dentro de um poema. É com este... Que beleza! Que beleza que nos enquadra. Espanta. Uma beleza espantosa. Então, apesar de todo o sofrimento dele, ele, aliás, como bom comunista, era um indivíduo cheio de esperança. De certo modo, o comunismo é um pouco uma fé. E ele diz, legado, é um testamento, legado. Isto é numa tradução de Eugênio de Andrade, uma tradução absolutamente notável de um poeta por outro poeta. E acaba por ser uma recriação do próprio poema. Há outras traduções, mas esta é absolutamente notável porque consegue ser
de um poeta com uma sensibilidade para a poesia, para a música da poesia. O Eugénio era um poeta da música. É curioso que o Eugénio gostava muito de Schubert. Schubert, que é o poeta da música, e ele é o músico da poesia. Yeah. Uma vez, numa conversa que tive com ele, disse-lhe isso. Legado. E o Henrique Doria é o poeta dos poetas que musica. O Henrique é o poeta que musica todos os outros poemas. Poetas do mundo, não é? No fundo, é o nosso centro, a nossa fonte de inspiração também. É essa sua paixão. Vou dizer, a poesia é universal. Poesia, claro. A poesia é universal. Mesmo a poesia local, a poesia das coisas simples. Um Pedro Homem de Melo, que é um poeta do Minho, era um poeta universal. Ou a Rosalia, que era um poeta da Galiza, era uma poeta universal. Mas eu termino então com este poema Legado. Ele diz: creio na poesia, creio no amor, creio na morte. Exatamente porque creio na imortalidade. Escrevo um verso, escrevo um mundo, existo. O mundo existe. Da extremidade do meu dedo mínimo corre um rio. O azul do céu é azul 7 vezes. Esta pureza é de novo a primeira verdade. A última das minhas vontades. Que poema espantoso. Que esperança espantosa que ele nos lega neste poema. Lindíssimo. Maravilha mesmo. Muito obrigada. Mais uma vez, vamos nos despedir. Muito obrigada pela presença e por todo esse conhecimento, por toda essa maravilha de que tem o Giannis Ritsos. E até breve, até para a semana, no nosso programa Poetas do Mundo, na Rádio Transforma e revista Incomunidade. Muito obrigada. E muito obrigado, Fernanda. Eu é que agradeço por estar aqui na Rádio Transforma e na revista Incomunidade com os poetas do mundo. Muito obrigada. Boa tarde. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.